Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo no nosso programa, toda segunda-feira, Direcionamento Estratégico, em cima desse livro da vida, um manual da vida, a qual aqui tem assuntos poderosos que podem mudar a sua vida por completo. Tem assuntos sobre educação financeira e detalhe, hoje iremos falar sobre educação financeira pautado com direcionamento estratégico dentro da Bíblia Sagrada. Tem assuntos sobre sexualidade, educação para você criar os seus filhos com sabedoria, com conhecimento e saber direcionar ele para o melhor caminho. Tem assunto aqui sobre coaching, sobre política, sobre liderança, gestão de pessoas, administração, desenvolvimento pessoal, psicologia, espiritualidade, diversos e entre outros assuntos para você potencializar e obter resultados em todas as áreas da sua vida. Então, leia esse livro, se conecta com esse livro, porque aqui não é um livro que pertence à instituição A, B, C, D. Infelizmente, algumas denominações cristãs tomaram posse desse livro e começam a julgar, condenar, usar da maneira errada. Mas esse livro aqui, meu amigo ou minha amiga, tem direcionamentos que podem potencializar a sua vida. Então, absorva o conteúdo que você vai ver uma nova história sendo escrita sobre você. Amém? Então hoje vamos falar sobre educação financeira. Mas antes de abrir o manual da vida, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai que está nos céus, nos dê direcionamento estratégico na área educação financeira. Precisamos saber lidar com as nossas finanças, até porque somos o teu mordomo e precisamos ter boa administração dos recursos que o Senhor nos dá. É isso que te pedimos e te rogamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, entenda uma coisa. Vai ter pessoas que vão condenar esse vídeo porque eles têm algumas crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. Eles não conseguem entender que a Bíblia tem mais de 2.000 versículos falando sobre dinheiro. Se você fosse pegar a Bíblia e rasgasse os versículos que falam sobre administração, gestão, finanças, educação financeira e entre outros assuntos e tópicos sobre dinheiro, você iria rasgar muitas folhas da Bíblia Sagrada. Porque não tem como você tirar esse assunto dentro da Bíblia. Porque esse assunto é bem presente dentro da palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo, foi feito um estudo, tá bom? Mas Jesus Cristo ele falou bastante sobre o dinheiro. E foi feito um estudo teologicamente que tem mais versículo falando sobre finanças, dinheiro do que plano de salvação. Tá bom? O programa da TV Novo Tempo, da Igreja de 27º Dia, no Saldo Extra, o apresentador comentou isso. Que existe mais termos falados sobre dinheiro, finanças, prosperidade do que o plano da salvação. Agora, é claro, a nossa prioridade é a nossa salvação e não o dinheiro, tá bom? Mas esse assunto do dinheiro é necessário falarmos. Porque falamos sobre saúde, falamos sobre espiritualidade, falamos sobre ser uma boa pessoa dentro da sociedade, mas quando falamos de dinheiro, meu amigo, minha amiga, as pessoas já se fecham, as pessoas criam um bloqueio ou foi implementado um bloqueio, crença limitante nas pessoas, que elas não têm bons olhos sobre esse assunto de dinheiro. E tudo na vida, desculpa falar isso, mas tudo na vida é movido pelo o dinheiro. Você está assistindo esse vídeo, foi por causa que você pagou a sua internet, através do dinheiro, do Pix, da conta bancária. Se você talvez está tomando uma água, ou você está tomando um suco, refrigerante, você comprou isso, ninguém te deu de graça, e você comprou com dinheiro. Então hoje vamos falar sim sobre dinheiro, porque o dinheiro, se você não souber administrar ele, você vai concordar comigo, ele danifica e ele gera um impacto em todas as áreas da vida. Existe casamento que foi destruído por falta de uma boa administração do casal, por falta de dinheiro? Com certeza. Existem pessoas que ficaram com problema de depressão porque não soube lidar com o dinheiro e por não saber lidar, ela acabou perdendo dinheiro ao invés de investir dinheiro e hoje está num estado depressivo, sem até recurso financeiro. Existe, e entre outros exemplos, se eu fosse dar, nós iríamos prolongar bastante falando sobre isso, tá bom? Então entenda uma coisa, meu amigo, minha amiga, que está nos assistindo o programa Direcionamento Estratégico. Nós precisamos sim ter fé, nós precisamos sim confiar em Deus, nós precisamos sim buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça será acrescentada na nossa vida. Nós precisamos estudar todos os assuntos, mas nós não podemos negligenciar o assunto de finanças. Nós temos que falar nos púlpitos das igrejas, nós temos que falar da maneira certa, coerente com os princípios da palavra de Deus sobre o dinheiro. Não alguns termos que algumas igrejas, infelizmente, usam para talvez ter mais dinheiro e conseguir os seus bens, mas precisamos falar sim de dinheiro, tá bom?
Entenda isso. E eu te peço, se você tem maus olhos sobre esse assunto, fica comigo até o final, tá bom? Estuda um pouquinho, entenda sobre a importância de você saber gerenciar o seu dinheiro, porque é um direcionamento estratégico de Deus que Ele passou no meu coração e eu estou transmitindo para você totalmente gratuito, tá bom? Então abra sua Bíblia, tá bom? Não é um sermão para fazer você se sentir rico, ostentar, prosperar, mas para fazer você sentir-se livre e principalmente usar os recursos financeiros com propósito, tá bom? Então vamos lá? Deixa eu ver aqui. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Provérbios, capítulo 25, ou capítulo 21, versículo 5. Olha só o que diz. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Nós iremos falar um pouquinho sobre esse assunto. Olha só minha Bíblia. Minha Bíblia é sobre fé e trabalho. Aqui tem vários artigos. Aqui tem um livro sobre as 20 leis bíblicas do sucesso financeiro, né? Um autor muito conhecido. Até foi ele que projetou e escreveu essa Bíblia, tá bom? Então assim, essa Bíblia é focada para negócio, focado para dinheiro, focado para desenvolvimento humano e entre outras áreas da vida. Então tem vários artigos dentro dela. Tem sobre os 7 pecados capitais, sobre invejas e cobiça e entre outros artigos, tá bom? Mas vamos voltar para o tema principal. Você precisa ter um plano, você precisa ter um planejamento para que você possa vir obter resultado, para que você possa chegar a ter fartura e não perder e chegar à miséria. Deus, ele é um Deus de processo, sim ou não? Deus, ele é um Deus de ordem. Deus é um Deus de organização, um Deus que segue protocolo. Não foi assim que aconteceu na criação do mundo? Não foi um evento caótico, não foi um evento desorganizado. Não, foi um evento organizado. Cada dia tinha uma meta a se cumprir. Um dia era para criar os luzeiros, outro dia era para criar os animais, outro dia era para criar a água, outro dia era para criar aquilo, outro dia para criar a humanidade, outro dia era para descansar do trabalho, né? Então, Deus, ele é um Deus de ordem e de progresso e de processo. Anota isso se você estiver anotando, tá bom? Então, da mesma forma, a nossa saúde financeira não será também restaurada por um milagre apenas instantâneo, né? Mas através de princípios aplicados, sendo estrategicamente, sendo perseverante e sendo obstinado. E hoje vamos subir alguns degraus por degrau para a escalada da nossa liberdade financeira. Porque eu tenho certeza, fala a verdade, que você gostaria de ser rico. Porque eu quero ser rico. Eu quero ser milionário. Eu quero ser bilionário. Eu tenho esse sonho. Se eu vou conseguir, não sei. Mas a Bíblia nos ensina a ter um plano e precisamos ser esforçados para que nós possamos chegar no próximo nível, que é o que? A fartura. Olha só, vou ler novamente, tá? Os planos de quem é esforçado. Então, quem não é esforçado vai viver uma vida, nem aí. Vai viver uma vida de desordem, vai viver uma vida sem processo, vai viver uma vida sem planejamento, vai viver uma vida sem nada. Tipo, Senhor, manda isso, manda aquilo. Deus vai mandar, claro, o necessário. Mas se você quiser subir de nível, você vai precisar ser esforçado. Você vai precisar ter um plano estratégico. Você vai precisar ter pessoas que vão te dar direcionamento estratégico, como um coaching, como um mentor, como um conselheiro. Caso contrário, o próximo acesso que você vai ter vai ser a misericórdia. Mas infelizmente muitas pessoas estão na situação de miséria porque não teve um plano de degrau em degrau para chegar na sua liberdade financeira, tá bom? Então, qual que é o primeiro degrau? Qual que é o primeiro direcionamento estratégico que eu vou passar para você? Anota, viu? Anota. E depois, quando finalizar, você compartilha, porque a situação brasileira de pessoas está feia financeiramente. Se você pegar as pessoas que estão com nome sujo aí, se eu não estiver enganado, é mais de 72 milhões de pessoas negativadas. As pessoas não sabem lidar com dinheiro, e isso é estudo científico. Eu falo porque eu fiz uma formação de coaching especializada em educação financeira com o melhor cara das finanças do Brasil, se não for do mundo, Roberto Navarro. Então ele falou, o Brasil específico, o povo não sabe lidar com o seu dinheiro, não sabe. Por isso que muitas pessoas precisam ter um coaching
para te ajudar você a criar propósito, para você gerenciar bem o seu dinheiro. Então o primeiro passo, anota aí, primeiro direcionamento é o alicerce. Reconheça o problema, mas assuma também o controle. O primeiro passo para a liberdade financeira é você encarar a sua realidade atual. E aí, qual que seria o passo a passo para isso? Pare de fugir. Chegou a hora de você encarar a situação que você está vivendo. Reúna todas as suas contas, seja ela extratos bancários, seja ela faturas de cartão de crédito, coloque tudo na mesa e começa agora literalmente estudar. Como que eu vou fazer para pagar essa conta? Se eu não consigo sobrar, consegue. Se não está conseguindo é porque você está investindo em outro lugar que não é para investir. Você está gastando dinheiro sem propósito. Tem despesa fantasma aí que está surgindo no trajeto do seu trabalho, do trabalho para casa. Você está parando em algum lugar, comprando um docinho, tomando bastante café, em alguma cafeteria. Talvez você está fazendo coisas que não era para fazer com dinheiro. Você precisa anotar tudo, tá bom? Segundo passo, anote tudo. O que você está gastando? Coloca por semana ou por mês, tá bom? Anota cada centavo. Tem um livro que eu li dos Rockfield, né, o dono do petróleo, tal. Ele diz que você consegue ficar rico e próspero nos centavos. Se você pegar o supermercado, às vezes ele não tem um troco, né? Uns supermercados menores. Aí eles falam assim, pode passar esses centavos aí, deixar na próxima. Você nunca vai lembrar desse centavo. E depois, se você faltar 10 centavos para você levar a sua compra, você não vai levar, porque eles não vão permitir. Mas muitas vezes eu e você deixamos lá para o supermercado, talvez para uma loja. Eu falo porque eu sou empresário. Então tem pessoas que chegam na loja, compram o seu produto, automaticamente eu não tenho troco, porque infelizmente, né, ou felizmente, as pessoas não estão andando mais com dinheiro. As pessoas estão andando com o cartão, com o celular, que é a sua carteira, né? Então tudo debita ali automático na sua conta bancária, no Pix. E aí às vezes eu não tenho troco para passar. E uma vez eu falei para a pessoa, eu não tenho, e tava faltando 5 reais para passar o troco. Eu falei assim, não, deixa quieto. Ó, 5 reais. Imagine se 100 pessoas passassem aqui na loja e deixassem 5 reais. Quanto que já daria já? Já daria uma renda extra, né? Quem sabe Deus não escuta e manda essas 100 pessoas que dê 5 reais aqui. Brincadeira. Então você precisa anotar tudo. Calcule também o seu patrimônio líquido simples, né? O valor de tudo que você possui atualmente, como carro, poupança, né? Eu acho que não existe mais. Não, na verdade, tem muitas pessoas que têm dinheiro na poupança, infelizmente. E poupança sabemos que não rende nada. Tem que colocar em CDB, fundo imobiliário, fazer um curso de investimento, contratar um coach para criar um planejamento para você de crescimento, de organização financeira. Tá bom? Valor de tudo que você deve também. O número pode ser negativo, como eu falei. Tem muitos brasileiros que estão em saldo negativo. Mas aí o que você faz? Você não leva isso como um julgamento. Tá bom? Tá tudo bem. Você está se reorganizando. Você está talvez dando um passinho para trás para depois dar 1000 para frente. É necessário fazer isso. Tá bom? Ó, tudo bem se estiver negativo. Um médico não pode curar uma doença sem primeiro diagnosticá-la, né? Um grande exemplo aqui. Porque quando eu trago esse direcionamento estratégico, eu anoto tudo. Aí eu estudo para depois trazer para você. Tá bom? Então, quando você vai no médico, você chega para o médico e fala assim, olha, eu estou sentindo talvez dor de cabeça, deu febre, a garganta está inflamada, né? Os olhos estão ardendo, tem corisma, tem catarro esverdeado, é branco. Aí o médico vai buscando encontrar os sinais para depois ele diagnosticar você, para poder passar o melhor remédio para você. E assim também relacionado à finança, meu amigo. Você precisa ver e anotar aonde está perdendo dinheiro, onde está vazando dinheiro, tá bom? Exemplo, uma ilustração aqui para você. Ó. Um homem perdido em uma floresta não começa a correr para qualquer direção. Sabia disso? A primeira coisa que ele faz é parar, analisar todo o contexto. Às vezes ele vai olhar o mapa e dizer aonde eu estou. Primeiro ele vai começar de onde ele está. E aí finalmente ele vai traçar a rota. E muitos de nós estamos correndo sem saber para onde estamos indo. Então pare, caramba, me perdoa falar assim com você.
Pare, mas olhe o mapa da sua vida financeira. Como está? Está bem alinhada, bem organizada, bem planejada ou está totalmente uma desordem? Pensa aí. Segundo direcionamento estratégico, é o mapa, né? Crie um orçamento com propósito. Um sonho sem plano é apenas um desejo. Anotou isso aí? Um sonho sem plano é apenas um desejo. Ou um sonho sem uma estratégia é ilusão, é um devaneio. É um começo de uma esquizofrenia. Forte isso, né? Anota aí. E qual que é o passo a passo para você criar um mapa estratégico, um plano, para que possa vir levar você à fartura? Detalhe, só vai chegar a você a fartura se você for esforçado. E lembrando, tá? Essa mensagem, quem come primeiro sou eu. Eu que estou comendo primeiro ela. E tem muitos tópicos aqui que eu negligenciei mesmo sabendo que tem que fazer, e eu preciso fazer, e eu vou fazer. E eu vou voltar a fazer. Porque no processo eu me perdi. Mas eu vou voltar. Eu estou trazendo para você o direcionamento estratégico. Eu tenho certeza que se você aplicar, como eu aplicando, nós iremos ser levados para o próximo nível, que é a fartura, a abundância de Deus, a bênção de Deus sobre a nossa vida, tá bom? Então, liste toda a sua renda, total, toda. Quanto entra no mês na sua vida? Se você for sozinho, você tem um controle. Se você for casado e a sua esposa trabalha, você também tem um controle. Recomendo que você organize toda a família e faça isso em conjunto, um time mesmo, né? Porque a família é isso, é time. Então, quanto entra por mês? Agora, liste todas as suas despesas fixas, como aluguel, luz, internet, água, transporte, gasolina, enfim, anota tudo. Terceiro, adote a regra muito conhecida, né? 50, 30 e 20. Né? Tem até um guia, se não estiver enganado, o Gustavo Cerbasi, né? Ele fala bastante disso, mas e entre outros, tá? Como Roberto Naval, eu admiro muito o Roberto Naval, não é porque eu fiz a formação com ele não, mas eu acho ele extraordinário, aprendi muitas coisas de finanças com ele, tá? Então adote a regra 30, 50, 30 e 20. 50 para necessidade como moradia, alimentação básicas e utilidade doméstica que você precisa. Então é a maior parte das suas finanças é para isso, é de extrema necessidade. 30% para seus desejos, como lazer, TV a cabo, talvez as plataformas de streaming aí, Netflix, entre outros, talvez jantar fora umas 2 vezes no mês, né? Talvez uma roupa nova, talvez algo que você tanto deseja, que é um sonho, você tem o valor, você pode adquira, tá bom? E 20% para prioridades máximas, que esse é o degrau da fé para o futuro. Isso é mais difícil, mas é mais necessário. Primeiro, também, ataque as dívidas. Você precisa bater, primeiramente, nas dívidas. Especialmente a qual tem juros altos. Porque a qual tem juros altos é o que vai te arruinar. E não vai fazer você chegar a lugares de fartura, mas sim vai te conduzir você para lugares de miséria. Porque vai estar comendo pelas brechas. Então você precisa bater de frente primeiro para juros altos. Depois você vai construir, meu amigo ou minha amiga, um fundo de emergência. No coach financeiro nós falamos sobre um colchão financeiro, até uma reserva. Alguns dizem que você tem que ter no mínimo 6 meses de proteção. Mas eu, em alguns clientes que eu tive relacionado a financeiro, porque hoje eu não atendo mais como coach específico de financeiro, eu atendo um coach de ajudar a equilibrar todas as áreas da sua vida. Então, assim, o conselho que eu dou para a pessoa é: tenha pelo menos 1 ano de proteção. Porque se Deus me livre e guarde, você acontecer alguma tragédia, você pode ficar 1 ano tendo uma proteção dos fundos de emergência sua, tá bom? Né? Comece com quanto você pode reservar. Aqui eu coloquei o exemplo de R$500. Depois um salário, e até chegar de 3 a 6 meses ou até 1 ano dentro das suas despesas. Se você tiver tudo organizado, ordenado, tendo um processo, você vai saber os números exatos, tá bom? Então construa sim o seu colchão financeiro. Felipe, eu não consigo começar com R$500. Eu falei, ok? Comece com quanto você pode. Você consegue começar com R$1 dentro do cofrinho? Detalhe, eu comprei um notebook com dinheiro de cofrinho, de moeda. Eu e minha esposa. Um notebook bacana, um notebook legal, com dinheiro de moeda. Às vezes, claro, eu colocava uns R$2, às vezes eu colocava R$5, às vezes eu colocava R$10, mas isso era o mínimo.
Quando eu quebrei o cofrinho, é uma pena que eu quebrei o cofrinho, que eu gostava tanto, servia de enfeite, né? Era uma águia, uma águia, linda. Quebrou. Mas olha, é a constância, ser esforçado, todos os dias sobrar uma moedinha, eu não vou gastar, não, eu vou juntar por um propósito. Qual o propósito? Era comprar um notebook. Comprei à vista, troquei lá o dinheiro, levei o dinheiro X, ó, dinheiro das moedas, do cofrinho. É possível, basta você ser esforçado, basta você ser focado, basta você ser disciplinado, tá bom? E qual que é o princípio básico da Bíblia Sagrada? Qual que é o princípio bíblico também? Porque vimos que Provérbios, né? Provérbios capítulo 21, versículo 5, deixa bem claro, vou ler para entrar na sua cabeça, viu? Os planos de quem é esforçado. Já faço uma pergunta, você é esforçado? Ou você é preguiçoso? Ou você negligencia? Ou você é procrastinador? Ou você adia bastante? Você é esforçado? Porque se você for esforçado, vai te conduzir você para a fartura, vai conduzir você para o próximo nível, vai conduzir você para lugares extraordinários onde você nunca acessou. Mas por você ter um comportamento, uma mentalidade extraordinária, você vai viver o extraordinário de Deus para a sua vida. Amém? Agora, se você é apressado, você investe em tigrinho, você investe em plataforma de joguinho, você não busca investir em coaching, em mentor, em formações, em cursos, em aumentar a sua sabedoria, automaticamente o próximo nível que você vai acessar é a pobreza, é a miséria, é uma situação a qual Deus não quer ver que você passa, mas por você não ser esforçado, você mesmo está criando o cenário do seu futuro, tá bom? Então, em Lucas capítulo 14, 28, vamos lá, Lucas capítulo 14, 28. Olha só o que diz. Lucas capítulo 14, versículo 28. Isso mesmo. E diz assim, ó: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calculá-la, a despesa, e verificar se tem os meios para concluir? Ou, dinheiro. Antes de você começar algum projeto, antes de você começar algo, senta, planeja, traça estratégia para ver se você tem dinheiro para isso, tá? Então, qual que é o terceiro degrau? É a limpeza. Elimine as dívidas que te sufocam, que faz você perder noite de sono, que te preocupa, que gera ansiedade, que gera, ou melhor, que leva a maior parte das suas finanças com essa dívida. Nenhum devedor serve o seu próprio senhor. A dívida é o senhor cruel. Tem uma escritora norte-americana no livro Lar Adventista que ela diz assim: quem tem dívida vendeu a alma para o diabo. Eu lembro que teve um pastor que me pediu para fazer um post, né? E isso eu vou falar, era para dentro da igreja adventista. E aí eu fiz o post e coloquei essa frase: quem tem dívida vendeu a alma para o diabo. Esse pastor disse: não, pelo amor de Deus, tira isso aí. Eu falei assim: não, mas quem escreveu isso foi Ellen White, né? Que foi o pastor adventista que me pediu para fazer. Eu disse: não, eu sei, mas a situação é muitas pessoas que estão endividadas. É um impacto, é muito forte essa frase. Aí eu fui lá e tirei. E aí eu fazia muitas palestras dentro da igreja adventista relacionadas à finança. E eu perguntava quantas pessoas leu o livro Administração Eficaz, Chuva de Bênção, os parágrafos dentro do livro Lar Adventista sobre finança. Em todas as igrejas só teve uma pessoa que falou que leu esses livros. Eu falei assim, e aí eu chegava para os pastores e falei assim: pastor, os membros não estão lendo, o membro não está lendo o livro, e por isso que a situação está assim. Eu perguntei para vários pastores antes de fazer as palestras de finanças, a maioria falou 80%, 80% não, 90% estão tudo endividado. E isso é porque tem bloqueios relacionados a dinheiro. Não sabe administrar, e o pior, não sabendo administrar, eles não investem para poder aprender a administrar seu dinheiro. Precisa saber lidar com o dinheiro, porque, como eu falei, o dinheiro não é a nossa prioridade, mas ele pode danificar todas as áreas da nossa vida se não estiver bem organizado, bem planejado, tá bom? Então, elimine a dívida. O passo para você eliminar a dívida é o método da bola de neve. Como assim bola de neve? Faça uma lista de todas as suas dívidas, do menor valor total ao maior. E aí você vai pagar o mínimo de todas. Use todo o dinheiro extra que você encontrar, dos 20% do orçamento, para você atacar a dívida do menor valor. Felipe, eu não entendi.
vou voltar novamente, tá bom? Faça uma lista de todas as suas dívidas, do menor valor total ao maior, tá? Organizar. Depois pague o mínimo de todas. Depois use todo o dinheiro extra que você encontrar, dos 20% do orçamento que você designou, para você bater de frente, você atacar essa dívida, para você eliminar o menor valor. Quanto menor dívida for quitada, você vai celebrar. Então vamos supor, você atrasou, teve problema e aí gerou muitas conta de água aí excessiva, que você não consegue pagar. Você conseguiu pagar, você vai celebrar. Se você conseguir comprar nem que seja um bombonzinho para comemorar, compre. Você conseguiu, parabéns para você. Se for necessário, vá até comprar um lanche do M para você comemorar com a sua família, porque você conseguiu, então você tem que celebrar, né? Aí depois pega o valor que você pagava as dívidas, porque vai sobrar, sim ou não? Sim. E agora você vai juntando para pagar as outras dívidas. Não é para você ir gastando, não. Você vai pagando, porque você tem um compromisso, você é esforçado, você quer chegar à fartura. Por que isso funciona? Você já se perguntou por que isso funciona? Se todo mundo aplicasse, iria funcionar? Claro, porque cada vitória, cada dívida quitada, te dá um impulso psicológico poderoso para você continuar, porque você está vendo que você está no melhor caminho. Você está conseguindo pagar. Você está conseguindo sanar as suas dívidas. E por conseguir, você tem satisfação. Você está vendo que você é capaz. Então, ao invés de virar uma bola de neve, você está criando meios para não prosseguir mais com dívida, mas sim criando meios para você chegar à fartura, à prosperidade, à riqueza. Porque você não está apenas pagando conta. Você está conquistando territórios da sua própria liberdade e investindo num futuro próspero de uma liberdade financeira. Não tem como você ter liberdade financeira se você está cheio de dívida, porque automaticamente você não tem liberdade, principalmente psicológica. Você concorda comigo? Você que está devendo aí bastante, né? Porque todos nós devem alguma coisa, mas tem dívidas que são boas. Como assim dívida boa? Aquela dívida que consegue se autopagar, que não vai te prejudicar, que vai gerar transtorno emocional em você, que não vai gerar insônia em você. Então é dívida boa, porque você consegue, tá? Mas quem está endividado não tem paz. É realmente vender a alma pro diabo, porque imagine todo dia você recebendo ligação dos credores. Como que fica a sua emoção? Misericórdia, né? Então, siga esse passo que eu mencionei para você. Quarto degrau, construção. Você precisa investir no seu futuro ao longo prazo. Ou, usar outro termo aqui, invista no seu amanhã. Quem planta, mesmo que seja pouco, pouco também colhe. Mas quem planta muito, muito também colhe. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Depois você confere esse versículo. Talvez vai estar numa outra linguagem, por ser uma outra tradução, mas o simbolismo, o significado é o mesmo, tá bom? Então, você plantou pouco, é porque você não teve muito esforço, você não foi determinado, você não foi focado, você talvez não tem uma obstinação por algo grande, tá tudo bem. Vai conforme a sua fé. Mas se você fez muito, você vai colher muito. E qual que é o passo a passo para isso? Só comece a investir depois que você tiver um fundo de emergência ou conchego financeiro. E claro, quando você eliminou as suas dívidas. Porque tem pessoas que querem investir dinheiro sem ter dinheiro. Não faz sentido. Primeiro você ganha dinheiro para poder depois você investir, tá? O fundo emergencial é como se fosse um guarda-chuva para o dia de chuva. O investimento é a semente para a floresta no futuro. Você pegou esse código? Por isso que tem muitas pessoas que quebram a cara perdendo dinheiro em pirâmide financeira, porque ela quer colher já no momento presente. Não acontece isso. Todo investimento é ao longo prazo. Só que entenda uma coisa, mesmo você investindo ao longo prazo, dentro desse período você vai colher no curto prazo. Mas o seu plano, o seu planejamento foi para o longo prazo. Só que vai nascer frutos também dentro desse percurso. É que ninguém fala. Mas quando você traça um plano de investimento, você só visualiza pro futuro, tá bom? Comece simples, mas comece também seguro. Um exemplo, e isso é um exemplo, não é um aconselhamento, tá? Não estou te dando direcionamento para você investir nisso, porque precisa estudar
a sua análise, precisa entender quem é você, qual que é o propósito de você fazer investimento. Mas eu vou falar alguns investimentos para você. Não investir, mas que existe, tá bom? Como tesouros tesouro direto, como a Selic, o IPCA, tem o CDB, né? Que é um banco bom, excelente, de portas de entrada. Também tem fundos imobiliários, tem as ações. Não espere ser um expert em investimento. Apenas comece. Felipe, e criptomoeda? Olha, eu não manjo nada disso, mas estuda o mercado. Se você tem interesse de investir em criptomoeda, estuda. Faça um curso. Quer abreviar o processo? Tem um mentor sobre criptomoeda, tá bom? E terceiro, seja constante. Se você começou aplicando R$100, continue todo mês sendo constante em R$100, não diminua isso. Claro, vai ter momentos que se você não conseguir, é melhor você fazer com R$90 do que você não fazer nada. Mas você tem que ser constante. Se você começou com 100, tenta fazer de tudo para manter 100. Caso contrário, comece com menos e vai subindo, tá bom? Olha um exemplo, tá? Se você começar por 100 por mês, todo mês, é mais poderoso do que você aplicar 1.200 uma vez por ano. Isso se chama custo médio. É o segredo do pequeno investidor, tá bom? Então aí você precisa dar uma estudada sobre investimento, tem vários cursos aí. Felipe, eu não tenho como contratar um curso de investimento caro, igual você falou que fez com o melhor aí, educador financeiro do Brasil e do mundo, Roberto Navarro. Sim, eu estudei com ele. A minha formação de coaching foi com ele. Depois teve uma pós, digamos assim, que é o lado financeiro, foi com ele também. Então várias dicas de finanças, várias dicas de educação financeira. Várias pessoas, quando eu trabalhava relacionado à finança, eu criei vários planejamentos financeiros para essas pessoas. Felipe, por que você não trabalha mais? Porque eu mudei o meu nicho. Mas quando alguém deseja, eu faço. É claro, vou perder dinheiro? Não vou perder. Mas não é mais aquilo que eu desejo fazer específico. Mas eu faço. Eu ajudo a pessoa a ter um planejamento financeiro. Eu ajudo a pessoa a se organizar financeiramente. Eu ajudo a pessoa a saber lidar com o seu dinheiro, tendo um propósito, tá bom? Ó, vou fazer uma analogia aqui do bambu chinês. Você planta semente e nos primeiros anos nada parece acontecer. Ela fica sobre terra, criando somente raízes fortes e vastas. Só depois de anos ela explode em crescimento. Os seus investimentos também são assim. Lembra que eu falei? É o longo prazo. Não estou falando que dentro desse período de longo prazo você não vai colher fruto no curto prazo. Mas não fica ansioso em colher no curto prazo. Fica na expectativa para o futuro. Você colher a sua fortuna, a sua abundância para você viver o extraordinário. Tá bom? Porque a semente da persistência é a paciência. É ela que irá trazer bons frutos para o seu futuro. Quinto degrau ou quinto direcionamento estratégico, né? A multiplicação. Compartilhe e abençoe. A generosidade não é o que sobra, é a parte do começo. Desculpa, eu vou ler novamente essa frase. A generosidade não é o que sobra, é o que parte do começo. Então inclua dentro do seu processo da organização financeira a doação. Felipe, eu não consigo doar. Você não consegue doar? Não consegue? Felipe, eu já dou dízimo, já dou oferta. Tá, maravilha. Mas você não consegue ajudar projetos? Inclua a doação em seu orçamento desde o primeiro dia. Não doe o que sobrar. Planeje doar. Faça disso uma despesa prioritária, não opcional. Tá bom? Igual eu tenho um projeto Pílula de Esperança. Aí tem a chave Pix. Tem pessoas que doam um valor para ajudar projetos. A gente montou uma cozinha lá em Moçambique para as crianças do projeto Moção Brasil com dinheiro de ofertas que pessoas deu prioridade em doar. Então você precisa, ganhar muito dinheiro. Deus vai te colocar você em um patamar extraordinário. Deus vai fazer você subir de nível. Mas quando você subir, ou até mesmo quando você estiver subindo degrau por degrau, já começa a ajudar, começa a doar, começa a investir. E sem barganha, tá? Eu estou fazendo porque Deus vai me abençoar. Não. Você vai fazer porque você entendeu, você tem consciência que precisa ajudar o próximo. Porque Deus está te ajudando, tá bom? Seja também criativo. Pode ser, como eu falei, o dízimo da igreja, né? Uma oferta para um missionário, uma doação para um orfanato, ou simplesmente pagar um almoço para alguém que está passando necessidade na rua, tá bom?
eu recomendaria que você investisse no nosso projeto que Deus colocou no meu coração. Estamos buscando patrocinadores que comprem algumas cadeiras, ou você manda o valor que nós vamos juntar uma quantia para comprar cadeiras, comprar uma mesa de som, para poder alugar um espaço para poder ensinar pessoas a palavra de Deus, ensinar elas a se desenvolver pessoalmente, crescimento, mentalidade, fazer um espaço de ensino. Nós estamos com esse projeto. Você pode vir ajudar a patrocinar para poder realizar esse sonho. E esse sonho não vai ser só do Felipe Oi, vai ser seu sonho também. Porque você vai poder vir, se você é um palestrante, se você é um pastor, se você tem algo a agregar para ajudar pessoas, você pode vir, reservar um lugar no horário, pagar um aluguel ali para despesas que vai ser consumida e usar o espaço. Então vai ser todos nós. Então você pode doar nesse projeto, nessa missão, tá bom? E experimente a alegria de ser um canal de bênção para as pessoas. Quando você entende que o dinheiro é uma ferramenta que Deus coloca em sua mão, porque você é mordomo de Deus, a generosidade faz parte do processo da sua vida. Você não fica preso com o dinheiro que você tem, ao contrário, você usa o dinheiro para abençoar vidas e patrocinar e investir em projetos como esse que eu mencionei para você. Então, recapitulando aqui os 5 passos, ou 5 degraus, ou 5 direcionamentos estratégicos que você precisa ter, entender e seguir em frente. Primeiro, reconhecer como que está a sua vida financeira hoje. Segundo, orçar, fazer um planejamento, criar um plano estratégico para isso. Você está cheio de dívida? Maravilha. Vai juntar um dinheiro para você quitar a sua dívida. Depois você vai viajar. Depois você vai fazer o que você tem que fazer. Primeiro você vai tirar o peso psicológico da sua mente. Quarto, você vai investir para o futuro. Lembra do exemplo do bambu chinês? É isso. E quinto, você vai abençoar vidas. Felipe, hoje eu ganho só um salário mínimo. Não importa. Se você dá o dízimo, se você dá a oferta. Você vai separar um valor para você abençoar vidas. O dízimo é obrigação, é princípio. Princípio não tem como ser mudado. Não fui eu que falei do dízimo, foi Deus. Então cumpra esse princípio. Oferta é aquilo que dá com alegria. Você também precisa cumprir, porque também é um princípio. Agora a generosidade também é princípio, mas poucos não ajudam. Negligencia isso. Então, se você quer abençoar, eu sei que você que está assistindo, você tem recursos para poder ajudar. Invista nesse projeto. Eu vou deixar até a chave Pix a partir de agora, para finalizar. Invista para que nós possamos montar esse lugar de espaço, de treinamento, para abençoar vidas, capacitar pessoas. Eu tenho muitos amigos, colegas, palestrantes, pessoas de alto escalão, de conhecimento, de sabedoria, que irá agregar dentro desse projeto. E aí imagine nós montar um curso, uma imersão, e você vir, seja em qualquer lugar do Brasil, você vir aqui dentro desse espaço aprender, vai ser bênção. E principalmente ganhar almas para Cristo Jesus, é algo extraordinário. Então é um projeto incrível que Deus colocou no meu coração, que eu acredito que no decorrer do processo da vida vai acontecer. E se você abraçar, pode acontecer mais rápido, tá bom? Então a chave Pix já está aqui para você poder mostrar a sua generosidade e abençoar esse projeto e ser um canal de bênção. Tá? Você não precisa subir todos os degraus já a partir de hoje, mas você precisa colocar primeiro o pé no primeiro degrau hoje. Eu não consigo subir tudo a escada, tá? Mas você consegue fazer, igual eu te falei, da generosidade hoje? Eu tenho certeza, se você abrir a sua conta bancária aí, você tem um valor X para poder doar para esse projeto que eu mencionei. Doa. Amanhã, organiza a sua dívida. Faça o planejamento. E principalmente, convide Deus para estar na sua vida, te dar sabedoria para você administrar as suas finanças. O convite de Deus não é para que você possa vir ter uma vida de ansiedade, de escravidão, mas de paz, de administração, de gestão e principalmente se tornar sábio a lidar com o dinheiro, até porque você é mordomo dele. Qual é o seu primeiro passo que você vai fazer hoje? Que tá fácil para você poder fazer, para já ir subindo a escala do degrau. Para alguns vai ser ajudar, doar para esse projeto que eu mencionei. Para outros, eu não consigo agora, mas eu vou fazer um plano estratégico para sanar a dívida. Maravilha. O importante é você dar o primeiro passo, tá bom? Então, para alguns será anotar os seus gastos por semana, outros sentar à noite para poder fazer seu primeiro orçamento,
Outros é fazer a lista para poder pagar as suas dívidas, e antes de você fazer a lista, ora a Deus pedindo sabedoria, conhecimento para Ele te ajudar a traçar um caminho perfeito para você eliminar as dívidas e você ser um patrocinador das coisas de Deus. Mas não adie. Estude, tá? Sobre dinheiro. Estude sobre finanças. Estude sobre recursos que Deus coloca em sua mão para você ser um bom administrador, um bom mordomo fiel, para que você possa vir ouvir de Deus, servo bom e fiel. Tá? A sua liberdade financeira, a sua paz de espírito e você deixar um legado extraordinário para o futuro, basta de uma decisão hoje. Então, eu gostaria de fazer uma oração com você. Uma oração que você pode até repetir comigo, que diz assim: Senhor, obrigado por ser o nosso provedor. Obrigado porque o Senhor nos dá recursos financeiros para patrocinar os nossos sonhos. Dá-nos hoje coragem para eu subir o primeiro degrau da minha vida, rumo à fartura. Me dá sabedoria para eu criar um plano de perseverança, para cumpri-lo o seu propósito. E nos ajuda a nos lembrar de tudo que vem de Ti, que somos apenas chamados para sermos mordomos fiéis, não apenas para o nosso benefício próprio, mas para sermos canais de bênção nesse mundo corrompido ao qual estamos vivendo. Senhor, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor multiplique as minhas finanças, como o Senhor multiplicou os pães e os peixes, e principalmente nos ensina sobre provisão, nos ensina sobre educação financeira, nos ensina sobre investimento, nos ensina sobre gerenciamento de dinheiro e nos ensina, meu Pai, a saber os seus recursos com sabedoria enquanto nós estamos vivendo aqui nesse mundo de passagem. É isso que te pedimos e te rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre-se, faça o primeiro degrau desde já. Eu não sei qual que vai ser o primeiro degrau, mas se você sentir já de começar pela generosidade e abençoar esse projeto que eu mencionei para você ter um espaço físico de ensino, de treinamento, a chave Pix já está aí, tá bom? Deus abençoe e compartilha essa live, esse direcionamento para o máximo de pessoas, porque o máximo de pessoas precisa ouvir esse direcionamento estratégico sobre dinheiro. E eu tenho certeza que o plano que foi falado aqui vai abençoar muitas vidas em nome de Jesus. E muitas pessoas vão despertar, vai ter consciência que precisa saber gerenciar os recursos que Deus coloca em suas mãos. Deus abençoe, até a próxima segunda-feira com o próximo direcionamento estratégico. Abraço!